Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Mas vamos falar sobre... Não tem como... Vamos falar sobre a sua vida aqui, sério. Vamos falar sobre o teu CD. Você vai perguntar tudo que a gente já conversa um com o outro. Isso, eu vou fingir que eu não sei nada. Eu vou fingir que eu não faço a menor ideia. Eu não sei qual é o nome do álbum. Qual é o nome do álbum que tu lançou? O álbum é Wreck. É todo em inglês. E Wreck significa náufrago, destroços, alguma coisa assim. Tem o termo shipwreck, tipo náufrago, né? O filme O Náufrago. Ele é um shipwreck. Ele caiu de uma embarcação. Então wreck é tipo... destroços, o que restou depois de uma grande catástrofe. Por quê? O que é essa grande catástrofe? Sou eu, a minha mente, as minhas emoções, o meu emocional. Explica. Cara, em 2020, eu tive a minha primeira crise de pânico, que mudou a minha vida totalmente. E eu tive que readaptar tudo, reaprender a fazer tudo, reaprender a pensar, basicamente. E muito desse álbum fala sobre isso. No meio tem uma história também com um relacionamento, mas no geral fala disso aí. O que é? Teve esse nome do pânico, teve que resetar o teu cérebro, é isso? Não, eu descobri que a maneira como eu usava o meu cérebro era uma maneira tóxica e que acumulava emoções de uma maneira ruim, que não sentia as emoções e guardava. Eu não sei explicar muito profissionalmente, eu só sou uma pessoa que só está passando por isso. Mas é a impressão que eu tenho, né? Que eu estava usando a minha mente de uma maneira que me prejudica. Como é que era usar a mente de uma maneira que te prejudica? Negar os próprios sentimentos. Tipo, familiares falecendo e você vai no enterro, você sabe que você está triste, racionalmente falando, mas você não chora, você não consegue chorar. Eu vivi a minha vida inteira assim. Minha adolescência inteira e meu início da fase adulta ali depois dos 20. Eu tenho 28 agora, então... Eu sempre vivi assim, sem conseguir sentir as coisas de verdade. Eu sabia, nossa, meu avô faleceu, eu tô no enterro dele, vai muito triste. No caso do meu avô, especificamente, eu passei os últimos meses da vida dele com ele no hospital, que ele estava internado. Então, eu vivi todo o drama, a decrepitude física que o cara vai, dia após dia, vai, né, entrando. Eu me sentia angustiado, mas não sentia... a emoção real, assim, de vir um negócio, chorar e jogar pra fora, eu não tinha isso. Até um dia de janeiro de 2020 que eu tive, a sensação foi que tudo que eu não tinha sentido na minha vida, eu senti, o meu corpo me obrigou a sentir de uma vez só. Mas como é que começou? Eu tinha falado pra minha mãe, um dia só falei, mãe, será que... Eu tava lendo os negócios sobre psicopata. E eu fiquei, cara, psicopata é o cara que tem ausência de sentimento e tal. Aí eu falei com a minha mãe, será que eu sou psicopata? Porque, tipo, eu não faço maldade, sei lá, vou matar um gatinho na rua, sei lá. Eu sei que é errado, mas o que eu sei que é errado é racionalmente. Tu não sente que é errado? Eu não sinto... Sei lá, eu via vídeo de acidente, eu via, nossa, que acidente feio, mas era tudo racional, era tudo mental, não tinha sentimento envolvido. Eu falei, será que eu sou psicopata? Eu não sinto as coisas. É igual o pai da minha mãe, né? Esse avô que morreu era pai da minha mãe. Eu falei, pô, o vovô morreu e eu tava com ele lá, aquela tristeza toda e todo mundo chorando. Eu não conseguia chorar. Eu sentia um negócio ruim aqui, mas não conseguia chorar mesmo. E nesse dia que eu falei isso, eu deitei pra dormir, tava vendo uns vídeos no YouTube deitado na minha cama, vendo o celular e deu um disparo na minha mente, uma descarga de adrenalina no meu corpo inteiro, do pé à cabeça. Ficou latejando, meu coração disparou, os meus pensamentos ficaram meio fora de controle. E eu comecei a ter uma crise de pânico. Do nada. Tava vendo um vídeo normal no YouTube. O que é crise de pânico? O que tu sente durante? Você sente a mesma sensação que alguém sente quando encontra um leão. Quando você tá no zoológico e o leão faz assim, ó, na jaula e a portinha abre. E você olha assim, você não tem pra onde ir. Só você e o leão. O seu cérebro tem esse sistema... Eu tô falando como se eu fosse um profissional. Desculpa, gente. Sentiu o negócio. O seu cérebro tem um sistema de luta ou fuga, né? Fight or flight. Que é basicamente quando acontece uma coisa, você ou encara aquele negócio ou foge. Então o seu corpo, ele dá uma descarga de adrenalina no seu corpo inteiro pra você ficar ligado e pra você decidir rápido o que você tem que fazer. É muito ruim de sentir isso, mas é necessário numa situação de um leão, por exemplo.
vira um transtorno quando você tem isso deitado na sua cama pronto para dormir vendo o celular. Esse sistema liga sem precisar. E quando é que parou? Não parou. Eu tô na luta ainda. Vai fazer faz 2 anos agora, em janeiro de 2022, que eu tô aprendendo com isso. Mas hoje em dia eu já não tenho crises mais tão agressivas. Eu digo, essa primeira, quando é que tu voltou ao normal? Eu fiquei, da crise mesmo, uns 40 minutos, 30 minutos, mas uma ressaca ficou ainda mais de uma semana, assim. Tu não sabia que era síndrome do pânico, Sabia. Né? Já sabia? Sabia porque eu gosto de ler muito sobre coisa de psicologia, dessas coisas assim. Então, assim que eu comecei a... Eu lembro que o único pensamento que eu tive, assim, antes de ter, talvez o que desencadeou, eu não sei, mas eu lembro de pensar assim... Cara, e se eu começar a ficar louco do nada e não conseguir mais controlar os meus pensamentos? A última coisa que eu me lembro de conseguir pensar, e depois eu parei de conseguir controlar os pensamentos. Essa possibilidade, tu acha que essa possibilidade destravou a realidade dessa possibilidade? Talvez estava tudo acumulado e precisava de um gatilho, né? Eu já li muita coisa sobre isso. Por exemplo, psiquiatras que falam que a primeira crise de pânico das pessoas geralmente são em tempos calmos. Geralmente são em férias. E você lembra que eu tinha tirado umas férias meio forçadas no final de 2019, depois da nossa turnê, início de 2020, que eu fui lá para casa da minha mãe no sul de Minas, que é tudo de mato, tudo rural, tranquilo, porque eu tava me sentindo meio esquisito já, não sabia o que era. Você lembra dos shows de 2019, como é que eu ficava? Antes do show, eu tinha diarreia. Quase desmaiava, ficava sem voz. Ficava sem voz, do nada. Ficava sentindo que eu ia desmaiar, cara, o que tá acontecendo comigo? Mas de alguma forma eu também tinha isso. Eu ficava muito mal antes de entrar no palco. Mas eu não chegou a acumular tanto assim. Eu ficava nervoso pra caralho, eu tremia bastante, dava vontade de não ir, dava vontade de desistir. Mas você lidava com isso? Não lembro. Eu não lembro como é que eu fazia. Você lidava. Se você tá aqui hoje, tá ação, você lidava de alguma forma dentro de você, talvez até inconsciente. Eu bebia. Você lembra? Eu enchia a cara. Já vai fazer um tempo também, desde essa época aí que eu não bebo mais. Eu bebi umas poucas vezes, mas não bebo mais assim, igual o Caio, por exemplo. O Caio tá trilhando o teu caminho. Eu bebia igual o Caio. Igual, eu acho que eu bebo mais ainda. Não, cara, mas é porque você não me conheceu. É cara, verdade. na época. O Caio no Tarja Preta falou que tu é fraco. Falei. É mesmo? De bebida? Porque tu abandonou a bebida e ele falou fraco. Thiago é fraco. Fraco porque tá seguindo um caminho fácil aí da espiritualidade. Espiritualidade. Isso. Não é fácil. O caminho fácil é o da bebida, porque, por exemplo, eu tava me cagando pra entrar no palco, pra fazer uns shows lá com o Petri, que eu tocava umas músicas de humor. E, cara, pra lidar com isso, eu escolhia não lidar. Eu vou beber um negócio que vai deprimir essa função de ansiedade do meu cérebro, eu vou ficar relaxado, faço o show bem pra cacete, depois do show a gente vai pra uma balada e a gente bebe mais, e aí é maravilhoso. E o outro dia, foda-se, né? Só que a parada é essa, o álcool ele é um negócio que ele pega muito, cara, ele tem muita consequência psiquiátrica, assim, cara, na sua mente. Cara, é só... Porque a gente é novo. Eu tenho 28, você tem 23, né, Caio? Isso. Você não vê um cara de mais de 50 anos que é cachaceiro desde os 20 bem da cabeça. Todos ou têm ansiedade, ou têm depressão, ou têm umas... Paranoia, ou começa a ficar tendo psicose. Aquele estilo barrigudo de bar? Isso. Ah, sim. Mas tem uns que são de boa, que eles só ficam com a barriga de fora na frente do bar, assim... Ficam bebendo moderadamente. Eu tô dizendo do cachaceiro mesmo. O cara que vai lá e enche a lata todos os dias. Lá em Minas tem muito, de pinga, né? Que o cara bebe pinga assim. Então era isso, assim que eu lidava. Mas quando tu teve a síndrome, tu tava bebendo normalmente? Então, até o final de 2019, que foi a nossa turnê, eu bebia muito, eu fumava cigarro pra cacete, que também ajudava a dar uma aliviada. E ocasionalmente eu usava umas droguinhas de balada, assim. Não era um grande drogado, mas ocasionalmente eu usava. Mas o que eu fazia todos os dias era beber. E em 2019 eu comecei a me sentir estranho, escroto, assim, cara, não quero isso aqui mais. Eu lembro que eu cheguei da turnê na minha cidade no final de 2019, fui numa balada, assim, com um amigo meu, que às vezes eu ia. E chegando lá, eu comecei a sentir falta de ar. E comecei a me sentir estranho. Talvez era uma pré-crise de ansiedade, alguma coisa assim.
E aí, cara, eu não sabia o que era. Eu comecei a ter a percepção que as pessoas estavam olhando pra mim, assim, todo mundo, e reparando. Sabe essas coisas de neuro, assim? Uhum. Aí eu ia no banheiro. Entrava no banheirinho, aquele quadradinho, assim, aí eu dava uma respirada. Aí eu lá, mexendo, tava o cabelo comprido, eu mexia no cabelo, assim, tá, me olhava no espelho. Tudo bem, voltava, tinha a mesma coisa. Em 5 minutos eu falava, caralho, que lugar hostil. Não quero ficar aqui, puta, tá me fazendo mal, não sei o quê. E aí eu ia no banheiro de novo. E aí voltava pra festa e sentia a mesma coisa. Aí eu falei com um amigo meu que tava, cara, a gente tinha chegado, sei lá, 15 minutos, meia hora na festa. Era tipo nem meia-noite ainda. Eu falei, cara, vambora e tal. Que vambora, pô? Chegamos agora? Não, cara, vambora, não consigo mais ficar aqui. Tô realmente mal e tal. E não sabia, não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. E aí falei isso com a minha mãe, que mora lá no sul de Minas. Falou, tô me sentindo estranho numa festa, o que será que é? Ela falou, talvez seja estresse, ansiedade, alguma coisa assim. Vem pra cá.